gente, eu sou a Tia Bia e hoje eu vim postar um vídeo sobre, na verdade, para tirar umas dúvidas, que eu recebi muitas dúvidas no meu último post sobre produção textual, que na verdade era um desabafo, enfim. E aí recebi várias dúvidas de professoras que vieram me perguntar como que eu apliquei as atividades, enfim. E não tenho condição de responder todo mundo, então eu achei que esse vídeo poderia solucionar, né, essa questão. E para ele não ficar muito grande, eu vou dividi-lo, né, em algumas partes que vão falar especificamente sobre determinadas coisas. Então, esse primeiro, eu vou falar como eu iniciei o trabalho e um pouquinho sobre o parágrafo. Então, vamos lá. Eu precisei botar isso na minha cabeça, de trabalhar pelo menos uma vez na semana a produção de texto. Então, eu decidi que quinta-feira eu faria isso, que era um dia que eu ficava com a turma o tempo inteiro, tinha bastante aula, enfim. E aí eu dediquei 2 tempos da quinta-feira para isso. Mas não era somente passar a produção de texto para eles fazerem, né? Porque ali eles não aprenderiam nada, eles só iriam passar para o papel tudo aquilo que eles já sabiam. Né? Não veria nada de diferente, né? Tendo visto que eles não tiveram outras aulas. Então, eu decidi dar mesmo uma aula de produção. Então, para eu poder fazer isso, eu estava perdida, assim, como eu vou começar? Né? Então, eu conversei com professoras que têm mais experiência que eu, né, que desenvolveram alguns trabalhos nesse sentido. E, além disso, os grupos do Facebook, né, grupos de professores também apresentaram várias ideias, e aí eu fui juntando um pouquinho de cada um. Eu pesquisei coisas na internet, atividades na internet, e também passei a analisar a minha turma, né? O que daria certo com a minha turma, que tipo de atividade, como a minha turma como ela se apresenta, o que daria certo, o que não daria, enfim. E aí tem que testar, não tem outra forma, tem que testar. Então, o que eu fiz? Depois de tudo isso, de eu colher todas essas informações, eu fui traçar o caminho que tem mais a ver com o perfil da minha turma. Então, toda a aula eu levava, quase todas, né? Não todas. Eu levava essas aulas no Data Show, bem expositivas, enfim. Então, eu levava, por exemplo, o primeiro assunto, parágrafo, né? E aí, o que eu fazia? Eu tentava dar uma aula abordando esse tema. Então, primeira coisa, o que é um parágrafo? Para que ele serve? Vamos identificar no texto quantos parágrafos tem? Observar no texto também que os parágrafos eles mostram partes do texto, né? Os assuntos do texto, e que de alguma forma eles ficam ligados, mesmo cada parágrafo falando de um assunto. Então, a minha turma ela é uma turma de 3º ano. Então, eu tenho que mostrar isso para eles, deixar bem claro, né? Então, eu fiz recentemente um trabalho sobre a Copa do Mundo, né? Então, se eu vou falar sobre Copa do Mundo, eu não posso começar o meu texto mostrando a metade do jogo, né? Ou já começando a falar do jogo, para depois, no 3º parágrafo, falar como foi a entrada dos jogadores em campo, né? Então, para depois, no outro parágrafo, falar um pouco da Rússia. Não pode ser assim. Isso tem que ficar bem claro para eles, que apesar do texto ser dividido em parágrafo, e cada parágrafo falar um pouquinho de um assunto diferente, eles precisam entender que esses assuntos precisam estar interligados, né? Então, levar esses exemplos para eles, né? De olha como o texto fica confuso, uma hora que falou disso, depois falou de outra coisa diferente, depois voltou para aquilo, né? Isso é muito complicado. Então, como que a gente pode começar? Num primeiro parágrafo, falando, né? Dando uma introdução sobre a Copa do Mundo, o que é a Copa do Mundo, quando acontece,
esse ano ela está acontecendo em que lugar? Então, eu acho que isso, né, essa introdução, né, falar um pouquinho sobre a Copa é bacana e tal, já mostra para eles que o leitor vai entender que o texto é sobre a Copa do Mundo. Né? E já no segundo parágrafo, os meus fazem textos de 4 parágrafos. Aí no segundo parágrafo já fala um pouquinho sobre o treino da seleção, de antes do jogo e blá blá blá, enfim. Né? E aí no terceiro, eu falo para eles sempre que no terceiro tem que acontecer algum problema nessa trama toda para ter uma emoção na história deles, enfim. E aí no terceiro parágrafo, né, nós fizemos coletivamente qual seria o problema. E aí a turma sugeriu de que o Neymar teria se machucado. Então, beleza. Então, o Neymar se machucou no terceiro parágrafo. Vamos botar assim, que o Neymar estava com a bola e um jogador adversário deu um carrinho e machucou o jogador. Né? Então, acho que isso é importante também falar com eles, mas isso é para uma aula específica. Evitar repetir as palavras. Então, o Neymar, ele, eles podem botar outras palavras que façam menção ao Neymar. Então, acho que isso é importante também, mas acho que isso é para uma aula específica. Então, ali eles podem perceber que ali, beleza, o Neymar sofreu uma falta, um carrinho, ele se machucou, né? Então, no fim, no último parágrafo, eles precisam solucionar o problema e dar o final para este problema. Como? Porque alguns alunos meus ainda solucionam o problema, mas acabam esquecendo de dar um final. Eu acho que eles ainda não compreenderam que o final, a solução do problema não é o final, né? Por exemplo, finalmente a equipe médica da seleção brasileira entrou em campo, passou um remédio no pé do Neymar e ele voltou ao campo para continuar a partida. Ponto. Essa é a solução. Essa é a solução do problema. Mas não é o final. O final seria: quando o Neymar entrou em campo, o jogador companheiro tocou a bola para ele driblou dois zagueiros e fez o gol. Nisso, o Brasil foi campeão do mundo. Então, esse é o fechamento da história. Como é que esse jogo, você está falando do jogo e o jogo acabou, você não falou mais nada? Né? Então, esse é o fim da história. Então, acho que uma atividade bem bacana que dá para fazer com eles sobre o parágrafo é assim. Né, e jogar no Data Show se tiver oportunidade, né, ter esse recurso na escola, embaralhar o texto não, embaralhar os parágrafos. Eu fiz essa atividade com eles, né, eu joguei no quadro, através do Data Show, palavras de cada parágrafo, só que embaralhadas, elas estavam totalmente embaralhadas, e eles precisavam colocar aquelas palavras em ordem, né, tornando tudo com sentido, fazendo sentido. E, além disso, eles precisaram observar as palavras que tinham letra maiúscula e ponto. Então, aquelas que tinham letra maiúscula, já sabem que pode começar, ou que é o nome de uma pessoa, que é o início de uma frase, ou que vem depois de um ponto continuativo, tem letra maiúscula. E aquelas palavras que vêm com ponto podem ser as últimas palavras, enfim. Então, eles têm que analisar tudo isso, né? Então, eu tinha o gabarito, o texto original, né, comigo, aí eles iam organizando e eu ia digitando, né, lá mesmo, tudo que eles iam falando na forma correta e ia eliminando as outras frases, as outras palavras, aliás, para eles não ficarem repetindo, enfim, o que já tinha sido feito, enfim. Então, depois disso, nós fizemos o texto com os 4 parágrafos, eles desembaralharam tudo, né? Colocamos o recuo dos parágrafos, o alinhamento dos parágrafos, eles precisam ter essa noção de que os parágrafos precisam ser alinhados, né? Todos na mesma direção. Aqueles que têm dificuldade, eu peço para colocar uma régua, né? Então, gruda a régua no seu primeiro parágrafo. Então, o seu segundo tem que estar na mesma direção do seu primeiro parágrafo. Então, com a régua, eles conseguem
alinhar de forma bem direitinha, assim, bem perfeito, enfim. Né? Então, eles fizeram tudo isso, depois que a gente fez esse texto, passou esse texto, organizou esse texto, né? Nós corrigimos também o texto, né? As palavras que estavam escritas de forma errada, enfim. Depois disso, o texto já todo montado no quadro, eles fizeram a cópia desse texto no caderno de português. E é aí que o professor tem que entrar para ser chato. Tem que ser chato. Não tem outra alternativa. Né? Eu tinha um aluno que ele estava muito acomodado, então, para fazer a cópia do texto, ele estava fazendo de qualquer jeito. Né? Então, o parágrafo, ele não fazia o parágrafo, ele dava o ponto, e na mesma linha, ele fazia um espaço, né, de 2 dedos, como se fosse um parágrafo, e iniciava ali o outro parágrafo, na mesma linha. Né? Então, eu precisei apagar umas 3 vezes tudo que ele já tinha feito para ele fazer da forma correta. Então, ali eu mostrava para ele o que ele tinha feito, eu ia lá no quadro, mostrava para ele do jeito certo. Vamos lá, essa palavra está do lado dessa ou está na linha de baixo? Tia, está na linha de baixo. Então, você tem que fazer na linha de baixo. Tia, mas não, eu não posso fazer assim? Não, tem que fazer do jeito certo. Aí eu saía andando pela sala para ver os outros trabalhos. Quando eu voltava nele, tinha feito errado a mesma coisa. Então, eu ia lá, apagava. Enfim, e aí tem que ser assim. Não tem outro trabalho, não tem outra alternativa. Eles precisam perceber que eles não podem fazer de qualquer jeito. Eu falo para eles que eles podem errar. O erro é uma coisa natural. Eles são crianças e ainda vão errar muito. Mas o que eles não podem fazer é se acostumar com o erro, né? Eu errei aqui, era com letra maiúscula, mas tanto faz, não tem problema não, a professora vai entender. Não é assim, né? Então eles têm que entender isso, né? Que ali nós temos regras e as regras precisam ser cumpridas, né? Então, esse é um trabalho que é um trabalho chato, né? E aí, o que eu passei a fazer? As crianças que faziam tudo bonitinho, com letra caprichada, enfim, colocavam um adesivo de incentivo, né? Ou botavam um elogio, parabéns, que letra caprichada. Enfim, isso também foi ajudando, né? E hoje eu consigo ver na minha turma um grande avanço nesse sentido, né? É lógico que ainda precisa muita coisa ser melhorada, mas o que eu vi de antes para cá, assim, foi uma evolução notória, né? Então é isso, gente. Hoje eu estou falando um pouquinho sobre o parágrafo, né? Porque eles precisam realmente entender qual é a função do parágrafo, né? E nos próximos vídeos eu vou falando um pouquinho mais sobre pontuação, sobre os conectivos, a estrutura do texto, tá bom? E é isso. Um grande beijo para todo mundo e eu desejo muito boa sorte. Tchau!